Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre derivadas de ordens superiores. Então isso é extremamente importante dentro do cálculo porque você tem uma gama de aplicações dessas derivadas de ordens superiores para problemas de física, de química, de engenharia. Como havíamos estudado em aulas passadas, as regras de derivação, então nós temos uma gama de regras a quais a gente pode aplicar em funções como polinômios, funções trigonométricas, exponenciais. Há casos onde há uma razão entre duas funções, o produto entre duas funções, são casos dos quais a gente já estudou e consegue derivar funções que estejam com esse perfil. Agora o que iremos fazer? Iremos derivar funções de ordens superiores, ou seja, nós vamos derivar uma função, pegar o resultado dessa função e derivar de novo. E nós vamos entender como esse procedimento pode ser aplicado. Nós dizemos o seguinte, que a derivada segunda de uma função nada mais é do que a derivada primeira dessa função, derivada na sua forma de novo original. Então dizemos que a função de primeira ordem é a primeira função, é a primeira derivada da função f, da primitiva. A função de segunda ordem seria a função de segunda derivada dessa primitiva. Ou seja, como que eu faço para obter esse resultado da função de derivada de segunda ordem? Pego a primitiva, derivo uma vez, pego esse resultado e derivo novamente. Aí eu obtenho a função de segunda ordem dessa primitiva. E assim sucessivamente, para n casos possíveis. Nós podemos representar aqui, para ilustrar de forma clara e objetiva, como que ficaria a função de ordem superior de um polinômio, que é mais fácil de a gente visualizar esse procedimento de derivadas de ordens superiores. Então observe a função f', onde eu tenho o valor de 8x ao cubo, 6x. Ela se representa a primeira derivada da função primitiva, que é o 2x à quarta, 3x ao quadrado. Eu estou aplicando aqui a regra do expoente, então o 4 desce multiplicando 2, ficando 8, subtraindo 1 de 4 dá 3, eu fico com 8x ao cubo. A segunda parte é a derivada do 2 descendo multiplicando 6, fica 6x, e o 2 subtraído 1 fica 1, como se esse índice tivesse 1 aqui em cima. Então eu digo que a derivada de primeira ordem nada mais é que 8x ao cubo menos 6x, da função primitiva 2x à quarta, 3x quadrado. Mas agora eu quero calcular a derivada segunda dessa função primitiva. O que eu faço? Eu derivo novamente o resultado f'. Então a gente diz que a derivada segunda de uma função nada mais é que a derivada primeira derivada novamente. Posso representar de algumas maneiras. Pegando esse resultado aqui, derivando novamente, eu vou ter 3 vezes 8, 24, 3 menos 1, 2, então fica 24x ao quadrado. Na segunda parte, eu vou ter 6 vezes 1 e 1 menos 1, 0. X elevado a 0 vai dar 1. Então eu fico com apenas o valor de menos 6. Agora eu quero obter então a terceira derivada da função primitiva. O que eu vou fazer? Vou pegar a segunda derivada e vou derivar ela novamente. Então a função que eu tenho de segunda derivada é 24x ao quadrado menos 6. Ao tomar essa derivada, eu vou encontrar o quê? 2 vezes 24, 48, vezes x, menos 6, 6 é constante, derivada de uma constante vai dar 0, como se eu estivesse subtraindo 0 aqui. Eu resulto então em 48x. Bom, ainda posso encontrar a derivada de quarta ordem dessa função. O que eu vou fazer? Vou derivar novamente esse resultado. Então, derivando esse resultado, eu vou ter o quê? 48 vezes 1, 1 menos 1, 0, x elevado a 0 vai dar 48. Bom, se eu derivar novamente isso, encontrar uma derivada de quinta ordem, eu vou encontrar a derivada de 48, que é uma constante, vai dar 0. Então, determinar as derivadas de ordens superiores de uma função é, na verdade, o quê? Eu pegar o resultado da primeira derivada, derivar novamente. Pegar o resultado da segunda derivada e derivar novamente. E assim sucessivamente. Posso calcular as n derivadas de uma função ou posso calcular uma ordem a qual eu desejar, especificamente de uma dada função primitiva. Exemplo 1. Como calcular a derivada de uma função de ordem n? Então, pede-se aqui determinar todas as ordens de uma função f. Aplicando a regra do expoente,
eu obter o quê? As derivadas de todos os termos do polinômio. Então, basicamente, ficaria o quê? Só para relembrarmos a regra do expoente. Ficaria 4 vezes 8 vezes x elevado a 4 menos 1. Isso vai dar 32x ao cubo. Vou aplicar essa regra do expoente para cada termo. Vou aplicar essa regra do expoente para cada termo. Por 5x à quinta, menos 2x quadrado e para o valor constante mais 7. Então, a derivada do 5x ao cubo vai dar 15x quadrado. 3 vezes 5, 15. 3 menos 1, 2. O termo menos x quadrado vai ficar apenas menos 2x. O termo mais 7, como é constante, vai desaparecer, como se estivesse somando um zero aqui, que é a derivada de uma constante. Bom, determinei a derivada de primeira ordem desse polinômio. Preciso, então, determinar a derivada de segunda ordem, uma vez que ainda não obtive zero na derivada total. Bom, vou aplicar o mesmo procedimento. Derivando agora o valor 32x ao cubo, eu vou obter 96x quadrado mais 15x quadrado mais 30x menos 2. Obtendo a segunda derivada desse polinômio, eu posso ainda calcular a derivada de ordem 3, que é eu pegar essa segunda derivada e derivar novamente. Bom, aplicando de novo a mesma regra do expoente para o polinômio, eu vou ter 96 vezes 2, 192x. A derivada de 30x vai restar apenas o valor 30. O menos 2, por ser constante, vai desaparecer e essa derivada vai dar zero. Posso aplicar ainda a derivada de quarta ordem, que é apenas a derivada de 192x mais 30. A derivada de 192x vai dar 192, a derivada do 30 dá zero, pois isso é uma constante. Então, eu posso determinar a derivada de quinta ordem desse polinômio. A derivada de quinta ordem é eu derivar esse valor 192. Como esse 192 é uma constante, a derivada dele vai dar zero. E aí eu concluo o seguinte, que a derivada de quinta ordem do polinômio original, é um polinômio de quarto grau, ele dá um valor nulo, ou seja, eu consegui obter a derivada de ordem superior, a enésima derivada de ordem superior ali desse polinômio original, obtendo o valor de zero. Isso significa, ou eu posso exemplificar isso, que a derivada enésima da função f para n maior ou igual a 5 sempre vai ser zero. Então eu posso representar a enésima derivada desse polinômio dessa maneira. Ou seja, para toda vez que eu tomar a derivada de ordem superior maior ou igual a 5, a derivada dessa função sempre é zero. Então isso é um detalhe interessante quando a gente tem uns polinômios dessa maneira, onde eu tenho um polinômio de quarto grau, por exemplo. Então a derivada de quinta ordem desse polinômio já vai ser sempre nula. Então o fator do polinômio vai ter uma correspondência com a ordem da derivada, uma relação. Então se um exercício pedir para você determinar a enésima derivada de uma função, você tem que escrever essa forma genérica de como eu calcularia a enésima derivada do polinômio dado. Vamos ver um exemplo 2 agora, onde eu tenho uma função trigonométrica. As funções trigonométricas são bem interessantes, porque a maneira que eu vou calculando as suas derivadas de ordem superior, elas vão se repetindo em uma determinada quantidade de ordem de derivação. Veja, por exemplo, o seno de uma função e o cosseno de uma função. Então, a minha função original é 2 seno de x, 3 cosseno de x, menos x ao cubo. Então, a função original primitiva, ela é composta por uma função trigonométrica mais um polinômio. Vamos observar o que acontece com a derivada de segunda e terceira ordem dessa função. Se eu quero calcular a derivada de primeira ordem dessa função inicialmente, eu vou ter que derivar o seno, derivar o cosseno e derivar aqui o menos x ao cubo. A derivada do 2 seno vai ser basicamente 2 cosseno de θ. Essa derivada aqui eu posso utilizar a tabela de derivação. Tabela de derivada. Tabela de derivadas.
Então, as funções trigonométricas, nós já vimos em aulas anteriores, que elas são dadas por tabelas. Você tem as tabelas onde você tem esses valores já das derivadas de seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, e assim sucessivamente toda essa gama ali de funções trigonométricas. Então nós vamos utilizar a tabela de derivação. Pela tabela de derivação, eu sei que a derivada do seno nada mais é que o valor cosseno. E a derivada do cosseno é o valor menos seno. Então, se eu quero derivar essa função, vai ficar 2 vezes seno, a derivada disso vai ser 2 vezes cosseno. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Como eu tenho um 3 aqui multiplicando esse valor, eu vou obter menos 3 seno de x. A derivada do valor x ao cubo nada mais é que 3x ao quadrado. Então aqui eu obtenho a derivada de primeira ordem da função inicial. Bom, a derivada de segunda ordem é eu tomar a derivada disso aqui novamente. Aí que vem a parte interessante. Quando eu derivar a função 2 cosseno, eu vou obter menos 2 seno de x. Ou seja, volta basicamente a ser a função original, apenas com o sinal trocado. E aí eu tenho a derivada do menos 3 seno, que passa a ser menos 3 cosseno de x. Então volta novamente a ser o valor da derivada original. Mas isso não acontece para o polinômio. Obviamente o polinômio apenas vai descendo os seus índices. Então eu tenho menos 3x ao quadrado, e isso vai ficar menos 6x. Bom, limpando aqui, eu quero derivar agora essa função novamente, para obter o quê? A derivada de terceira ordem da função inicial. Quando eu fizer isso, eu vou obter a derivada de menos 2 seno de x, passa a ser menos 2 cosseno de x. E a derivada de 3 cosseno de x passa a ser 3 seno de x. E a derivada do 6x simplesmente é 6, um valor constante. Então, novamente, eu obtenho agora o valor da primeira derivada, e aqui eu obtenho o valor também da primeira derivada. Antes eu tinha um cosseno, novamente eu tenho um cosseno. Eu tinha um seno, agora eu também tenho um seno. Apenas os sinais que não estão adequados, mas a função é a mesma. Isso a gente conclui o seguinte, que as funções trigonométricas começam a se repetir com as suas derivadas de ordens superiores. E isso é bastante interessante, é um fato bastante útil para a resolução de equações diferenciais, que vocês vão ver futuramente em outras disciplinas. O exemplo 3 é um exemplo interessante, porque você vai observar quando o polinômio está no denominador da fração. Então nós temos uma análise rápida aqui para entender esse caso, é onde o polinômio é 1 sobre x. Né? Então tenho essa função, a ideia de exponencial. Conforme eu for derivando essa função, observa que o polinômio vai aumentando o seu índice. Então aqui quando eu tenho a derivada de quinta ordem, o polinômio da função é de sexto grau. Esse tipo de função é bastante interessante para a gente fazer análise, ao inverso do polinômio, onde eu tenho um aumento ou a diminuição do seu índice, aqui ele vai aumentando o índice, porque está no denominador, quando sube esse valor, o valor do expoente, esse valor sobe com um valor negativo. Então a cada derivada eu subtraio 1 do expoente, então esse valor do expoente sempre vai aumentando da variável. A notação para essas derivadas de ordens superiores podem variar, podem mudar. Você pode utilizar a notação de Leibniz, notação de Newton, até de Lagrange, mas a mais comum que a gente utiliza é a taxa de variação, a ideia de taxa de variação, onde eu represento aqui o símbolo da ordem de derivação nesse índice, ou seja, o df dx representa a primeira ordem. Quando eu tenho d2f dx2, eu tenho a derivada de segunda ordem, ou f2'. Quando eu tenho a derivada de terceira ordem, eu boto o índice 3, d3f dx3. É assim que a gente lê, d3f dx3. E aí significa a derivada de terceira ordem, ou o f3'. Então a enésima derivada vou representar como dnf dxn, onde f enésima de x. Então a notação é comum você estudar nos livros, essa notação de taxa de variação, notação para derivadas de ordens superiores. Uma aplicação bastante interessante e já imediata para as derivadas de ordens superiores, na física, por exemplo,
você tem a taxa de variação do espaço em relação ao tempo de um corpo, que é dado como velocidade, que é a derivada primeira dessa função, e aí uma derivada de segunda ordem dessa função posição em relação ao tempo, espaço por tempo, ou seja, a taxa de variação de segunda ordem do espaço em relação ao tempo caracteriza uma outra grandeza, que é a aceleração. Então nós dizemos o seguinte, que a aceleração de um móvel nada mais é que a segunda derivada da função em relação ao tempo. Então isso é uma aplicação já direta das derivadas de ordens superiores. Assim como a velocidade e a aceleração, você tem outras inúmeras aplicações desse tipo de efeito de derivadas de ordens superiores. Bom, espero que fique claro a ideia das derivadas superiores e você sempre vai ter que aplicar as regras de derivação, que já foi dado em aulas passadas. Espero que você resolva os exercícios propostos no material e tenha uma maior interação pela plataforma com o professor para ter um melhor aproveitamento.